Pronto, pessoal, estamos retornando aqui à nossa disciplina, né, de introdução ao direito penal. Sou o professor Tássio Carvalho. Vamos continuar aqui a nossa explanação, a nossa apresentação. Logo aí vocês estão decorando meu nome. Vou vendo a participação aí de vocês. E aí também já vou estar lembrando em alguns momentos, né, de alguns colegas nossos, da Mariana aí, da Adriele, todos os colegas aí que estão assistindo a nossa aula, né, a nossa explanação. E a gente vai continuar aqui, pessoal, agora com a apresentação da parte histórica, né, do direito penal. Então, a gente vai trazer, né, desde os primórdios, né, a gente sempre, quando vai estudar algo, pessoal, não só no direito penal, a gente vai ter um ponto de referencial, né, que aí vai direcionar ao nosso processo, né, de entendimento, de amadurecimento, né, e de construção desse entendimento, né, do conhecimento. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, pessoal, dentro da nossa explanação, a parte, né, que traz a evolução histórica do direito penal e as escolas penais. Então, a história do direito penal, pessoal, ela se confunde com a própria história da humanidade. A humanidade vai avançando e esse direito também vai se inteirando, né, dentro das relações sociais. Então, desde como passou a viver em sociedade, pessoal, sempre esteve presente, né, a ideia de punição pela prática de atos que atentassem, né, contra algum indivíduo isoladamente, né, ou contra o próprio grupo social. Essa punição, pessoal, ela não era originária de leis formais, que não existiam naquela época, né? Mas sim, e a gente destaca aqui para vocês, das ideias, né, de regras costumeiras, questões culturais, destinadas à satisfação de um sentimento inato de justiça e também com a finalidade de preservar o próprio corpo social. Então, em regra, pessoal, os historiadores consideram várias fases da pena, e a gente vai apresentar cada uma delas para vocês. A gente tem o período da vingança privada, a vingança divina e a vingança pública. E a gente vai contextualizar cada uma delas, seguindo uma sequência, né, de entendimento. E é importante só a gente frisar que não necessariamente cada época veio se sobrepor à outra. Pode ser que sociedades estariam ali vivenciando a vingança privada, outras já estariam vivenciando a vingança divina e outras já vivenciando a vingança pública, né? Dependeria bastante, pessoal, do avanço social, né? Mas a gente consegue identificar esses lapsos temporais, né, que se cortam e que se seguem, né, para de forma doutrinária a gente apresentar a vocês. Então, de modo geral, se tem sim uma sequência, né, mas não necessariamente se quer dizer que todas as sociedades elas mudaram automaticamente para cada ciclo desse. Só para que isso fique claro para vocês, tá bom? Então, dentro da vingança privada, pessoal, o único fundamento da vingança era a pura e simples retribuição a alguém pelo mal praticado. Essa vingança, pessoal, podia ser exercida, né, não somente por aquele que havia sofrido o dano, como também por seus parentes ou mesmo pelo grupo social em que se encontrava ferido. Então, olha aqui, pessoal, eu acredito que vocês com certeza já viram isso, né, essa expressão, olho por olho e dente por dente. Então, aqui se traduziu, pessoal, o conceito de justiça, embora ainda atrelada, né, à vingança privada. Então, se o indivíduo esfaqueasse o outro, cortasse a mão do outro, o outro tinha um direito, né, ou um parente seu, de ir lá e cortar a mão dele também. Então, essa era a ideia naquela época, né, do entendimento de justiça, né, e o quanto isso, se a gente for olhar o nosso modo, né, vem a ser grosseiro, né, porque seria muito mais uma justiça dos homens, uma justiça, né, fora da lei, né, exatamente. Então, essa não seria você, nos olhos de hoje, né, você fosse, digamos, sofresse uma lesão corporal, um corte por alguém, né, que viesse contra você, você tem que buscar hoje, né, a justiça para que a justiça dê a punição exata, né, e seja criminalizada aquela real conduta. Mas naquele tempo da vingança privada, a pessoa tinha sim o direito de fazer a mesma coisa que o outro tinha feito com ela, né, ou um familiar seu, porque no caso se o outro tivesse matado um ente familiar, no caso seriam os familiares, né, ou alguém daquela sociedade que ia fazer o mesmo para se dar a justiça, né, que era o entendimento daquele exato momento. Vamos seguir aqui para os próximos tempos de evolução. A vingança divina, pessoal. Então aqui já existe um poder social capaz, né, de impor aos homens normas de conduta e castigo. O princípio, né, que domina a repreensão é a satisfação da divindade, que vai estar ofendida pelo crime, né? E aí pune-se, pessoal, com rigor,
antes, né, com notória crueldade, pois aí o castigo ele deve estar em relação, né, com a grandeza de Deus ofendido. Então, o direito penal religioso, né, teocrático e sacerdotal. Então, pessoal, nesse tempo tinha por escopo, né, a purificação da alma do criminoso. Então, se tinha castigos, né, que pudesse, de algum modo, alcançar essa bem-aventurança. Dentro desse entendimento também de vingança divina, pessoal, era o direito que era aplicado pelos sacerdotes, que utilizavam o nome de Deus ou dos deuses, né, para justificar as suas ações. Então, eram aqueles que supostamente, né, tinham um relacionamento direto com um Deus e atuavam, né, de acordo com a sua vontade. Então, incontáveis atrocidades, né, foram praticadas em nome desses deuses, muitas delas, né, com a finalidade de aplicar-lhes a ira. Então, a criatividade, né, pessoal, maligna dos homens, ela não tinha limites. Então, nessa época, as sociedades elas eram carregadas de misticismos, né, e crenças sobrenaturais. Eventos, por exemplo, pessoal, chuvas, trovões, terremotos, vendavais, podiam demonstrar, né, a fúria dos deuses para com os homens e, para tanto, né, precisava ser aplacada mediante o sacrifício humano. Então aqui, pessoal, claro, hoje toda a nossa sociedade tem um esclarecimento, tem um amadurecimento, né? A gente tem como ter o conhecimento, ter noções, né, de alguns contextos. A gente não tem aquele conhecimento propriamente dito, né, do direito, mas a gente vê na TV, a gente tem como ser esclarecido de algum modo, de não ser pego, né, para uma situação dessa, achar que uma chuva, um terremoto foi uma ação divina, né? E claro, vai ter toda uma situação explicada pela ciência, né, e questões climáticas, né, que vão estar, sim, influenciando essas ações, né, esses acontecimentos climáticos. Então, olha como é que era a vivência, né, naquele período da sociedade que vivenciou essa vingança divina. Vamos mostrar para vocês a próxima etapa, pessoal. Então, a gente tem aqui agora as ideias de vingança pública. E aí aqui surge, pessoal, nessa fase de evolução histórica do direito penal e fundamentada na melhor organização social, como forma de proteção, né, de segurança do Estado e do soberano, mediante ainda, né, a imposição de penas cruéis, desumanas e com nítida finalidade intimidatória. E ao transformar-se, né, pessoal, o talião em composição, se realiza o processo subsequente. Então, agrava aqui, pessoal, já não se compensa, né, com o sofrimento pessoal, senão com alguma utilidade material dada pelo ofensor. O preço, pessoal, do resgate, e já não mais, né, da vingança, está representado pela entrada, né, de animais, armas, utensílios ou mesmo dinheiro. Então, a proporção, né, entre a reparação e o agravo, ela estaria contida, às vezes, né, na chamada tarifa de composição em sua medida precisa. Então, se alguém, digamos, chegava a cometer algum ato que era considerado criminoso, que ele podia, digamos, ter, né, não mais como a própria vingança, mas ele poderia, digamos, pagar com utensílios, armas, né, ou dinheiro, para que houvesse, né, digamos, a compensação daquela ação. Então teve uma pequena evolução nesse processo, né, pessoal? Aí a gente traz, pessoal, dentro dessa evolução histórica, o direito penal na Grécia Antiga. Então aqui a pena deixou, pessoal, nesse período da pena, no direito penal na Grécia Antiga, a pena deixou de se assentar, né, sobre o fundamento religioso. Então passou a ter uma base moral, né, uma base moral e cível, embora essas fases, né, ainda fossem interligadas. Então não havia, pessoal, uma separação absoluta, né, entre elas. Então o direito grego somente castigou o autor quando se tratava, né, de delitos comuns. No tocante a ofensas, né, de caráter religioso ou político, existiram, né, durante longos períodos sanções de caráter coletivo. E aí os traidores, né, pessoal, e os tiranos, eles eram mortos, né, e com eles também a sua família, que era incluso nesse processo, como mostra de ação, né, de justiça, né, ação naquela época. Então a gente destaca aqui, pessoal, episódios históricos da pena de morte coletiva, da privação coletiva de direitos, de expulsão coletiva da paz, né, que acarretava terríveis consequências. E aí qualquer um podia matar o excluído da comunidade, né, e apoderar-se de seus bens. Então aqui, dentro desse processo de entendimento, né, pessoal, do direito penal na Grécia Antiga, a gente percebe que se tem uma evolução, que já tem um olhar para a questão moral e civil e afasta-se um pouquinho
da ideia, né, de religião, mas que ainda tem alguma presença, né, e tem ainda aquele processo de vingança, né, da morte coletiva. Se a pessoa cometer, tanto ele vai responder como seus familiares, né, nesse processo. E aí a gente tem aqui o direito penal romano. E então aqui no direito penal romano, pessoal, a gente pode ser considerado, né, um dos marcos mais importantes da nossa história. A gente tem a lei das 12 tábuas, pessoal. Na história também vocês, com certeza, já viram falar, né, sobre a lei das 12 tábuas. Nessa lei já foi trago, né, as primeiras normas, né, e procedimentos de acompanhamento social. Nos primeiros tempos da realeza, né, surge a distinção entre os crimes públicos e privados, os punidos, né, pelos ius publicum e os ius civili, né, respectivamente, e os crimes públicos, né, pessoal, que eram a traição ou a conspiração política contra o Estado, né, e o assassinato, enquanto os demais, né, eles eram crimes privados, que é o delicta, né, por constituírem ofensas ao indivíduo. E aí a gente tinha, né, a questão do furto, o dano, a injúria, né, e outros crimes que poderiam estar gerenciando nessa sociedade. Então a gente percebe, pessoal, que o direito penal romano ele é um grande avanço, né, e muito importante como direito, né. Dentro da cadeia, quando eu fiz o curso de Direito em 2006, aí eu tive a disciplina de Direito Penal Romano e a gente conheceu toda a idealização do que era aquela vivência, né, do Direito Penal Romano, do aprofundamento técnico e teórico, né, de como isso impactou, né, nos direitos de vários países, né, de todas as sociedades como um todo, tá, pessoal? E aí o direito penal romano, pessoal, o julgamento dos crimes públicos, ele era a atribuição do Estado, através do magistrado, né, era realizado por tribunais especiais, cuja sanção aplicada era a pena de morte naquela época. Então o julgamento dos crimes públicos, eles eram atribuições do Estado, realizado por tribunais especiais, né, através do magistrado. Já o julgamento dos crimes privados, né, eles eram confiados ao próprio particular ofendido, interferindo, né, o Estado somente para regular o seu exercício. Os crimes privados, pessoal, pertenciam ao direito privado e não passavam, né, de simples fontes de obrigações. Na época do Império Romano, pessoal, surge a nova modalidade de crime, né, os crimes extraordinários, que são fundados, né, nas ordenações imperiais, nas decisões do Senado e na prática, né, de interpretações jurídicas que resultam, né, na aplicação de uma pena individualizada pelo arbítrio judicial, né, a relevância do caso concreto. Então, o direito penal romano, pessoal, ele influencia diretamente a todos os estados e nações, né, a todos os direitos de todos os países. Ele é um direito que vem a trazer, né, a figura do magistrado para que se punir algumas questões que estão relacionadas contra o Estado, né, e tem um avanço quando a gente olha para aquele processo de vingança, né, quando se tinha a vingança divina, né, por exemplo, aí se tem um avanço, inclusive, quanto ao direito penal da Grécia Antiga, né? Então, o direito penal romano, ele traz, né, toda essa estrutura, né, de avanço, de modernização do direito, né? Não que se traz exatamente, pessoal, a realidade do que a gente tem hoje de direito penal, né? Mas traz muitas bases, né, muitos conceitos, já muitos direcionamentos que, de algum modo, né, agregam para esse processo de entendimento. Então, a gente tem aqui, pessoal, o direito penal romano, eles não realizam, né, uma sistematização dos institutos do direito penal. No entanto, eles remontam, né, à origem de inúmeros institutos penais, né, que na atualidade continuam a integrar a moderna dogmática jurídica penal. Na verdade, os romanos, né, eles conheceram o nexo causal. Então aqui, ó, eles já trazem o entendimento, né, de nexo causal, dolo, culpa, caso fortuito, né, inimputabilidade, menoridade, concurso de pessoas, penas e a sua medição. Então a gente percebe que esse direito penal romano ele já é um direito muito avançado, que ele contextualiza, ele estuda, ele compreende, e isso está relacionado ao avanço social, ao crescimento, à construção das cidades, né, a construção dos países, a construções dessas relações, né, que fazem com que a gente tenha-se a discussão, né, sobre esses aspectos, que hoje a gente tem, né, o entendimento do crime doloso, do crime culposo, o nexo de causalidade, né, possibilidade de caso fortuito, imputabilidade, enfim, pessoal. Todas essas informações a gente tem dentro do nosso direito penal
hoje, brasileiro. E aí não se procuraram, pessoal, defini-los, trabalhavam-nos casuisticamente, né, isoladamente, sem se preocupar com a criação, por exemplo, de uma teoria geral do direito. Então, naquele momento ainda não tinha essa teoria geral do direito, mas já se passavam por vários pontos, né, importantes. O direito penal germânico, pessoal, que também foi extremamente importante dentro dessa estrutura do direito penal. O direito penal germânico, pessoal, é o direito alemão, só que aqui ainda era muito primitivo, né, ele não possuía fontes escritas, sendo as suas normas, né, transmitidas por meio dos costumes. Então, os problemas penais eles eram resolvidos ainda, né, pela vingança ou pela perda da paz. E o agente infrator ele era colocado, né, fora da proteção jurídica do grupo a que pertencia, podendo ser perseguido, né, e morto por qualquer pessoa. O direito, pessoal, aplicado a cada indivíduo, né, ele variava de acordo com o grupo a que efetivamente pertencia, e aos poucos, né, o contato com o mundo romano fez com que esse direito, né, consuetudinário fosse sendo modificado, uma vez que Roma, né, ele prezava pelas leis escritas. Então, o direito penal germânico, né, alemão, ele sofreu grande influência do direito penal para consolidar, né, e trazer todo esse direcionamento de a legislação escrita, né, tendo em vista que esse direito germânico ele ainda era muito vinculado, né, com os costumes, ele não tinha uma legislação escrita propriamente dita. E aí, dentro dessas questões do direito penal germânico, pessoal, a gente tem as ordalhas, né, os juízes de Deus, que foram amplamente utilizados pelo direito penal germânico, né, durante a Idade Média, onde eram considerados, né, uma espécie da prova, né, judiciária utilizada para a determinação da culpa, né, ou mesmo da inocência dos acusados. A palavra, pessoal, ordalha, ela tem o significado, né, de um julgamento em que não existe interferência dos homens, pois o seu resultado depende exclusivamente de Deus. E olha o que é que se pensava, pessoal. Então, um acusado, ele deveria provar sua inocência. A gente já viu muito isso em filme, né? Ele deveria provar sua inocência, se submetendo a diversas provas, né? Exemplo de segurar, só a forma de exemplificar, durante determinado tempo, uma pedra incandescente, ou colocar nas mãos, né, dentro de água fervendo. E aí, se ele suportasse esse sofrimento, significaria que ele era inocente, né, e que Deus o havia absolvido, né, e caso contrário, estaria comprovada a sua culpa, né. Olha como era visto lá na Idade Média, né, como é que dentro do espaço alemão, né, no direito penal germânico, era visualizado essa questão penal, né, a sua aplicação. Aí a gente chega, pessoal, ao direito penal canônico, né, que também influenciou as nossas sociedades, né, a própria igreja, ela faz muito parte do processo estatal, na sua realização histórica, né, a gente aprende isso na história, e aí nada albista, eles também criaram questões, né, de orientações, de normatizações e de questões penais. Então o direito canônico, ele dividia, né, os crimes de exclusiva competência dos tribunais eclesiásticos, julgados, né, pelos tribunais leigos e delictamistas, os quais atuavam, né, ao mesmo tempo contra a ordem divina e a humana, né? E eles também poderiam, pessoal, ser julgados pelo tribunal que primeiro deles conhecesse. Então as penas, elas distinguem-se, né, em espirituales, que é penitências, né, excomunhão, e temporales, conforme a natureza do bem que a extingue. Então as penas elas eram em princípio justas, retribuição, né, mas dirigiam-se também ao arrependimento e à emenda do réu. Então a influência, pessoal, do direito canônico, ela foi bastante benéfica, ela proclamou a igualdade, né, de todos os homens, acentuando, né, o aspecto subjetivo do crime e opondo-se assim, né, ao sentido puramente objetivo da ofensa que prevalecia, né, no direito germânico. Até 1917, pessoal, a Igreja Católica ela era regida por um conjunto de espécies de normas, né? E aí chegou-se à conclusão de que tinha necessidade, né, de ter um único texto, né? E aí quando foi, em 27 de maio de 1917, foi promulgada, né, pelo Papa Bento XV, o Código de Direito Canônico, né? E que ele veio regular a organização da Igreja Católica Romana, a hierarquia do seu governo, os direitos, as obrigações dos fiéis, bem como um conjunto de sacramentos, pessoal, e sanções
que se estabelece, né, pela contravenção das mesmas normas, né, o que na prática pode ser considerado como a Constituição, né, da Igreja Católica. Em 27 de janeiro de 1983, pessoal, a gente percebe o lapso temporal, né, de 1917 a 83, o Papa João Paulo II, substituindo o anterior, ele promulgou um novo Código de Direito Canônico, né, que entrou em vigor naquele mesmo ano, em 83. Então a gente percebe, né, a influência do direito penal canônico, né, na ideia de direito penal como um todo, né, e influenciou de algum modo as civilizações. E aí a gente fala aqui, pessoal, do direito humanitário. Então, o direito humanitário, pessoal, aqui traz as modalidades de pena, né, que foram variando ao longo dos anos. Então, aqui fala da privação da liberdade, né, como a sua pena principal, em virtude, né, de, na prática, um fato criminoso, né, e irrelevante viesse a ser punido, a ser buscado, né, a criminalização. Então, esse período humanitário é um avanço, né, do entendimento social. Ele traz, pessoal, uma ideia, né, já no final, a partir do final do século XVIII, as penas corporais aflitivas, né, elas foram sendo substituídas e aos poucos, né, pela pena de privação da liberdade, né, e até aquele momento, raras exceções, era tida tão somente, né, como uma medida cautelar. Então, a finalidade principal, né, era fazer com que o condenado aguardasse, né, preso a aplicação de sua pena corporal. E em nosso âmbito de cultura, pessoal, desapareceram, né, as legislações, as penas corporais, né, como tortura e os próprios açoites. Então, o progresso mais importante nesse sentido, ele teve lugar com a passagem, né, do absolutismo do antigo regime ao Estado constitucional. Nesse período humanitário, pessoal, que já é muito próximo, né, da nossa realidade, é claro que ainda vai ter um processo moderno, mediante um raciocínio justnaturalista, né, passou-se a reconhecer direitos inatos ao ser humano, né, que não podiam ser alienados ou deixados de lado. A exemplo da sua dignidade, né, do direito a ser tratado igualmente, né, perante as leis. Então, mesmo no que diz respeito, pessoal, à pena de morte, algumas formas, né, de aplicação elas foram sendo aperfeiçoadas com a finalidade de trazer, né, o menor sofrimento, né, possível ao condenado. Então, como ocorreu, né, com a utilização da guilhotina, que foi sugerida, né, por Ignacy Gillotin, em 25 de abril de 1792, e que consistia, né, em fazer com que a morte daquele indivíduo que estivesse sendo punido, ela ocorresse de forma rápida, né, para gerar o menor sofrimento possível. Então essa era a ideia, né, já pensando num período humanitário, dentro dessa evolução histórica, né, do direito penal. A importância, pessoal, da obra de Beccario que a gente coloca aqui para vocês. E aí aqui é outra questão. Beccario, ele foi um grande exponencial, né, um pensador iluminista, né, em que ele trouxe a transformação, né, das principais reformas, né, relacionadas a questões de direito penal. Então ele trouxe, pessoal, modificações sobre como tratar o ser humano, né, a seu favor, o direito inato, a sua dignidade, né, e aí inúmeros princípios eles foram sendo construídos. O mérito maior de Beccario, pessoal, foi a originalidade, né, na construção dos princípios, muito discutidos, né, principalmente pelos revolucionários franceses, mas o fato, né, de ter a coragem de torná-los públicos, né, mediante fundamentos que contrariavam perigosamente, né, os interesses dos detentores, né, do poder da época em que houve, né, a sua publicação. E aí a gente chega, pessoal, ao período criminológico. É um período que vai se tratar, pessoal, do termo de criminologia, né? Vem crescido já de forma mais substancial, o estudo, o aprofundamento do direito como um todo. E aí se vem a preocupação, né, com vários aspectos. E essa ideia do período criminológico é porque trouxe toda essa preocupação, né, com o termo criminologia, que é a ciência que traz, né, a interdisciplinariedade, né, que tem como objeto o estudo do comportamento delitivo e a reação social. A interdisciplinariedade, porque embora sugestivo, pessoal, o seu título, a criminologia ela não somente, né,
as ciências penais se ocupam desse estudo, mas aí também outras ciências, né, como a sociologia, a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, né, a medicina forense e outras áreas se trataram, né, e se visualizaram essa ideia do que vinha a ser, né, a criminologia, que representava, né, numa relação da sociedade. No que diz respeito, pessoal, às ciências penais propriamente dito, ela serve a criminologia, né, como mais um instrumento de análise do comportamento delitivo. Então, um destaque muito interessante aqui, pessoal, das suas origens, né, dos motivos pelos quais se delinque, né, comete o delito, quem determina o que punir, né, quando punir, como punir, bem como, né, se pretende com ela buscar soluções que evitem, né, ou possam diminuir um cometimento de infrações penais. Então aqui há algo muito importante a gente destacar nesse período criminológico, né, traz muitas discussões importantes, não só dentro da área do direito das ciências penais, mas em outras áreas, né, e cresceu bastante, né, se falando bastante nesse aspecto do comportamento delitivo e da reação social, né, desse indivíduo inserido numa comunidade, numa sociedade. Dentro desse período criminológico, pessoal, a reação social, ela é objeto de estudo do criminólogo, né? A reação social, ela dá origem a um controle pela própria sociedade, que pode ser entendido como formal ou informal. E aí a gente vai ter lá formal, o controle que é exercido, né, pelos meus oficiais de repreensão, exemplo da polícia, do Ministério Público, da magistratura. E informal é o controle exercido, pessoal, pelo próprio meio social, onde o agente está inserido, né, a começar pela sua família, né, a escola, os vizinhos, os meios de comunicação, imprensa, né, e etc. O período criminológico, pessoal. O papel do criminólogo, né, era mostrar-se importantíssimo, né, podendo-se dizer indispensável na compreensão e na prevenção da delinquência, né. E aí aqui, pessoal, sendo eleitas, né, como objeto da criminologia, a análise do comportamento delitivo e a reação, a análise do comportamento delitivo e a reação social. Deverá o criminólogo, né, delimitar no seu âmbito de estudo, sob pena de se perder, né, o longo de divagações extremamente abstratas, né, que fogem à sua finalidade. Então, dentro desse processo, pessoal, de estudo criminológico, a gente traz as principais áreas, né, como se tem um estudo do delito, do delinquente, né, da vítima e do controle social. Então, essa relação, pessoal, é muito importante para a construção e evolução da ideia do direito penal. Tem-se a preocupação, né, social, da sociedade, dos estudiosos, né, a estar tratando sobre a questão do delito, quem está cometendo, né, quem é a vítima e de como controlar, né, para se ter regramentos dentro desse processo social que todos estão inseridos. Se competirá também nesse período criminológico, pessoal, ao criminólogo investigar os mecanismos, né, que fazem com que algumas atividades elas sejam consideradas delitos, né, em determinada sociedade e perfeitamente lícitos em outras. Então a gente tem, pessoal, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem pena de morte, mas nos Estados Unidos, em alguns estados dele, tem pena de morte. E aí isso está relacionado à sua cultura, à sua própria legislação, seus regramentos, né? E aí é importante a gente entender que por mais que às vezes a gente ache que foge à realidade, né, de uma modernidade, mas tem ali um contexto social inserido e toda uma construção, né, de uma vivência para que se chegue àquela normatização. Então a gente encontra isso na Ásia, na África, nos Estados Unidos, né, em alguns estados exatamente, esse tipo de penalização. E aí o nosso ordenamento jurídico ele vem a ser influenciado, né, por vários direitos, né, que a gente está aqui apresentando, e com esse processo evolutivo a gente tem hoje, né, os impactos do que vem a ser o direito penal. Vamos seguir aqui nessa apresentação, pessoal. Então o que a gente tem aqui? A existência, né, das principais categorias de comportamentos delitivos, em que a gente pode destacar os comportamentos penalizados, né, e castigados em quase toda a sociedade moderna. A gente tem os comportamentos penalizados, mas sobre os quais, né, a lei se aplica com escassez e frequência. E o comportamentos, pessoal, em vias de penalização ou despenalização. Então a gente tem aqui
o delinquente, né, ele é aquele que recebe as maiores atenções, uma vez que, independente da infração penal que queira apurar, mediante os estudos criminológicos, né, se preocupa-se em aferir por que o ordenamento jurídico foi por ele violado. Então, o delinquente é quem comete o ato criminoso, pessoal. Então, se pesquisam-se a sua raiz, né, a gênese do comportamento delitivo, né, e os motivos que o levaram a comportar-se diferentemente daqueles demais inseridos na sociedade. O estudo da vítima, pessoal, vai se verificar, né, a vitimologia. Também interessa a criminologia, né, sobre os diversos aspectos, que pode se aferir a sua contribuição para aquele delito, né, se seu comportamento de alguma forma estimulou a prática da infração penal, o porquê da sua escolha, né, o tratamento que lhe é deferido pelo Estado. O controle social, pessoal, ele é exercido por meio de duas categorias, né, em que existe um controle formal, realizado por profissionais ligados diretamente ao Estado, que a gente já destacou, nos policiais, promotores, e o de natureza informal, que é procedido, né, por qualquer pessoa que não tenha especificamente essa função, né, podendo ser levado a efeito, né, por pessoas próximas ao agente. Então são os pais, os vizinhos, né, os professores, colegas de trabalho, enfim, todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele processo, né, próximo àquele indivíduo. Também a tarefa do criminólogo, investigar como são exercidas, né, tais tipos de controle e sua influência na gênese e na prática do delito, pessoal. Então a gente traz aqui alguns itens para a gente praticar, verificar se é certo ou errado. Então a gente vai só trazer a contextualização, pessoal, do que a gente acabou de apresentar. Então, desde que o homem passou a viver, né, em sociedade, sempre esteve presente, né, a ideia de que punição pela prática dos atos, né, que atentassem contra algum indivíduo, seja isoladamente ou contra o próprio grupo social. Então, esse item está correto, pessoal. Em regra, os historiadores consideram várias fases da pena, e a gente destacou muito bem para vocês, né? A vingança privada, a vingança divina e a vingança pública. Então, esse item também está correto. E a gente agora vai apresentar, pessoal, antes de encerrar nosso conteúdo, as escolas penais. Então, as doutrinas, né, acerca dos fins atribuídos à pena, elas podem classificar em absolutas, relativas, né, ou utilitárias e mistas. Então, o direito, pessoal, de impor penas, ele é tão próprio e peculiar da sociedade que ele nasceu com ela mesma, né? Sem ela não poderia subsistir, né? Então, como primeiro e principal fim, né, de toda a sociedade, que é a segurança dos cidadãos e a saúde da República, né, segue-se como consequência necessária que este também é o primeiro e geral fim das penas. Então, a saúde, pessoal, da República é a suprema da lei. A sociedade em geral, pessoal, nesse entendimento das escolas penais, ela se satisfaz, na verdade, busca tão somente fazer com que a pena ela tenha essa finalidade retributiva, pois ela tende a fazer com que uma espécie de pagamento, né, ou compensação ao condenado que praticou essa infração penal, desde que, obviamente, né, a pena seja pelo menos privativa de liberdade. E aí aqui, pessoal, se ao condenado ela for aplicada, né, uma pena restritiva de direitos ou mesmo a multa, a sensação, né, para a sociedade é de impunidade, uma vez que o homem, né, infelizmente, ainda não se regozija, né, com o sofrimento causado pelo aprisionamento do infrator. E a gente apresenta aqui, pessoal, algumas escolas para vocês. A gente vai ter a escola clássica, as ideias postuladas, né, pela própria escola clássica, pessoal, elas podem ser consideradas fundamentos, né, dos modernos sistemas jurídicos penais aplicados em todo o mundo. O surgimento dessa escola clássica, pessoal, veio no século XVIII, principalmente por intermédio, né, das obras de Beccaro, que a gente apresentou para vocês, e de Bentham, que traz, né, a introdução aos princípios da moral e da legislação, e inúmeros princípios, né, que começaram a ganhar corpo, a exemplo dos princípios da necessidade, né, e da suficiência da pena, da proporcionalidade, da prevenção geral e especial, né, do indubro pro réu e de vários contextos, pessoal, importantíssimo para o entendimento e o direcionamento moderno, né, desse sistema jurídico penal em todo o mundo. A gente traz aqui, pessoal, ideias da escola positiva, e aí a gente tem a influência, né, da antropologia criminal, que é a história natural do homem criminoso,
a antropologia geral, né, que vem a ser o ramo da história natural que trata do homem e das raças humanas, e a antropologia criminal, pessoal, que traz o ramo da antropologia geral, que trata do delinquente, né, e seus tipos fundamentais. E essa escola positiva, pessoal, ela foi muito importante, porque nela se estuda o criminoso, né, sob o ponto de vista somático e psíquico. Então vai se buscar suas qualidades anatômicas, fisiológicas, né, psicológicas, bem como ainda a sua vida, né, de relação com o meio físico e social. A escola positiva, pessoal, a gente tem aqui alguns princípios importantes, né, básicos da escola positiva, e a gente vai tratar aqui alguns, pessoal. A gente coloca todos aqui para que vocês possam se familiarizar, né, e possam fazer a leitura com tranquilidade. Mas a gente tem aqui, por exemplo, o crime é fenômeno natural e social, a responsabilidade penal é uma responsabilidade social, a pena, ela vem a ser exclusivamente, né, uma medida de defesa social, que vai visar a recuperação do criminoso, ou a sua neutralização nos casos irrecuperáveis, né. O criminoso, pessoal, ele vem a ser sempre psicologicamente um anormal, né, de forma temporária ou permanente, apresentando também, muitas vezes, defeitos físicos, né, e os criminosos podem ser classificados em tipos, né, como habituais, ocasionais, natos, passionais, né, enfermos da mente. E aí após, pessoal, a gente tem outras escolas, né? Aqui, pessoal, a gente trouxe um conjunto, um leque de informações para que vocês tenham uma percepção de o quanto o nosso direito penal, né, ele foi influenciado por vários, né, outros contextos históricos, né, da relação do direito penal como um todo. Então, outras escolas. Então, após o surgimento da escola clássica e positiva, outras foram surgindo, né, ao longo dos anos. E a gente vai apresentar aqui, pessoal, algumas delas. A terceira escola, a escola moderna alemã, a escola técnica jurídica, né, a escola correcionista e a escola da nova defesa social. A terceira escola, pessoal, ela surgiu com a finalidade de conciliar as posições, né, da escola clássica e positiva. Tem os seus defensores, né, ela também foi denominada de positivismo crítico. Essa corrente, ela recolhe, né, da escola clássica o princípio da responsabilidade moral e consequente distinção, né, entre imputáveis e não imputáveis, mas ela exclui o fundamento do livre-arbítrio. O crime, ele se apresenta como um fenômeno individual e social, né, condicionado pelos fatos que Ferri determinou, é um dos teóricos que acompanha. A pena, ela tem por fim, né, a defesa social, mas não perde, né, o caráter aflitivo e distingue, né, essencialmente da medida de segurança. A gente tem a escola moderna alemã, pessoal, que ela foi reconhecida na Alemanha, né, e também sobre outras denominações, escola moderna, ou positivismo crítico, né, ou escola de política criminal, ou ainda escola sociológica. O seu principal precursor foi o austríaco Franz Rises von Litz, que entregava, né, a corrente denominada casual naturalista, né, da teoria do delito, juntamente com Ernst von Belling. Seus caracteres dessa escola, pessoal, é um método lógico jurídico, né, para o direito penal e experimental, para as ciências penais, distingue, né, o imputável do inimputável, aceita, né, pessoal, a existência do estado perigoso, tem o crime, né, como fato jurídico, mas também como fenômeno natural, e a luta, né, contra o crime vão se fazer, né, não só pela pena, mas também com as medidas de segurança. A gente tem, pessoal, essa escola técnico-jurídica, em que um dos precursores dessa escola foi o alemão Karl Binz. Ele sustentou, né, que o método de estudo deveria cingir-se, né, à dedução dos princípios que constituem, né, o sistema do direito legislado em face dos meios, né, pessoal, da técnica jurídica e não as abordagens limitadas, né, aos comentários críticos. Então, essa escola técnica jurídica, ela trouxe, né, esse posicionamento alemão, né, para o entendimento e o avanço da interpretação de textos vigentes, né, e do ordenamento jurídico daquela época, né, e dos seus princípios. A gente tem a escola correcionalista, né, pessoal, que foi uma inspiração clássica. Ela surgiu em 1839, ela teve o professor Hildegard, né, o Carlos Davi Augusto
Roeder como precursores, né, e trouxeram a ideia que o conjunto, né, que o direito vinha sendo como um conjunto de condições dependentes, né, da vontade livre para o cumprimento do destino do homem. E defendia, né, Roeder, ele defendia que a pena ela não podia ser um tempo determinado, né, já servia para corrigir aquilo que praticou, a infração penal, e devia durar, né, o tempo que fosse necessário para isso. Então, cessada a necessidade, pessoal, consequentemente, deveria cessar também o cumprimento da pena. E aí essa corrente, pessoal, essa escola correcionalista, ela não teve grandes acolhidos, né, em seu país de origem, na Alemanha, sendo, no entanto, né, muito bem difundida e aperfeiçoada na Espanha. A gente tem a escola da Nova Defesa Social, que ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, pessoal, após a contratação das atrocidades cometidas pelos nazistas, né? O seu mentor foi o jurista italiano Filippo Grammagico, fundador naquele mesmo ano, né, e do Centro de Estudo de Defesa Social. A defesa social, pessoal, ela consistia na ação do Estado destinada a garantir a ordem social, né, mediante os meios que importassem, né, a própria abolição do direito penal e dos sistemas penitenciários vigentes, e depois do caráter repressivo, né, e da crueldade dos regimes derrubados pela guerra, a manifestação do centro, né, criava perspectivas alviçarreiras, né. E aí a gente tem aqui, pessoal, também algumas informações sobre essa escola da Nova Defesa Social, né, que traz, né, sobre essa questão do progresso, dos entendimentos, né, que o direito penal ele era sufocado pela estreiteza, né, do tecnicismo, né, jurídico, pelo racionalismo nazifascista, né, e nascia e tomava suas verdadeiras dimensões. Então aqui, pessoal, a gente contextualiza, né, e traz informações que são extremamente importantes, né, para o processo formativo de esclarecimento, né, do processo histórico do nosso direito penal. E aí aqui, pessoal, a gente vamos relembrar, né, os principais pontos trabalhados durante a nossa aula. A gente trouxe o contexto do que vinha a ser o direito penal, o Código Penal, a sua evolução histórica, né, o quanto isso impactou nas sociedades, o quanto isso influenciou, né, a gente mostrou para vocês a quantidade de códigos dentro da ideia do que é o direito penal, dentro da nossa realidade Brasil, né, o quanto isso impactou conforme a sociedade foi avançando, o quanto hoje a nossa legislação ela vem se modificando, né, buscando as realidades, né, os anseios sociais que impactam diretamente, né, a tudo aquilo que a sociedade busca. E aí após, pessoal, vamos relembrar, né, a gente deixa aqui algumas questões para vocês responderem em casa, praticar aí esse processo de ensino-aprendizagem, ler os nossos slides, né, e possam refletir, né, com bastante tranquilidade a todo esse conteúdo. É importante vocês conhecer, não precisa decorar toda a sistemática, né? E aí aqui a gente encerra a nossa aula, deixa um grande abraço a todos os polos do nosso Piauí, que possam ter compreendido, que possam estar junto aqui com a gente, e até a próxima aula, pessoal.